Passa no RH, o podcast da Grow. O verdadeiro potencial de uma empresa muitas vezes está escondido dentro da sua própria equipe. E no Passa no RH de hoje, o podcast oficial da Grow, um canal sobre gestão de pessoas, cultura organizacional, inovação, tecnologia e muito mais, nós vamos abordar sobre como investir no potencial das pessoas que já estão dentro de casa pode não apenas fortalecer a cultura organizacional, mas também garantir uma transição de liderança mais efetiva. Eu sou a Carolina Furmeister, cofundadora da Grow e diretora da Self Guru, e nesse episódio nós vamos analisar o case de sucesso da consultoria Hub Peoples, nossa grande parceira de jornada de projetos, que através do uso de ferramentas de assessment, feedback e People Analytics proporcionou ao Sicredi a resolução de uma das suas dores referentes à sucessão de lideranças. Preparem-se para um bate-papo instigante, repleto de insights e aprendizado sobre a importância da autoanálise para o crescimento interno das organizações. Eu sou uma apaixonada por essa pauta de feedback, conheço muito bem a efetividade de um projeto bem aplicado nesse sentido, como é o case que nós vamos ver aqui. O feedback dá a quem recebe insumos, inputs sobre o seu comportamento. Isso é fundamental para o nosso processo de desenvolvimento, tanto profissional quanto pessoal também. Ou seja, assim como a gente usa o espelho no nosso dia a dia, né, para trazer inputs em relação à nossa imagem física, para a gente poder fazer intervenções naquilo que nos agrada, naquilo que nos desagrada, a gente necessita do espelho do outro para poder receber inputs consistentes, conectados ao dia a dia e concretos, para que a gente possa também fazer intervenções em relação às nossas condutas, ao nosso comportamento. E a partir de que a gente, ou no caso, nós como profissionais de gestão de pessoas, atuamos principalmente com lideranças e profissionais, a partir do momento que a gente entrega para essas lideranças o que é esse espelho que eles estão recebendo a partir do outro, a gente consegue ajudá-los a poder fazerem intervenções em relação a o que eles querem potencializar nesse comportamento que vai conectar uma maior performance deles e ao que eles eventualmente decidem que eles querem minimizar ou precisam minimizar. E muitas vezes a gente detecta comportamentos que são contraprodutivos para a gestão ou para os objetivos de onde eles querem chegar. Então, esta é a crucialidade da pauta. Sem mais delongas, vou passar a apresentação para a Lisiane e para a Adelita, que estão aqui com a gente. Então, olá, eu sou a Adelita Sonza, sou psicóloga de formação, trabalho já desde que me formei nas organizações, gestão de pessoas nas organizações e também tenho uma atuação na psicologia clínica, né? Tanto em consultório como psicoterapia online também. E eu tenho visto assim bastante... ganhado bastante repertório quando eu estudo, né, para psicologia clínica também, psicoterapia, porque no final das contas é tudo comportamento humano e saúde mental e isso dá uma significação muito boa. Sou mãe do Miguel, eu gosto de trazer sempre esta situação da maternidade na minha apresentação, porque a gestação, a maternidade, ser mãe do Miguel em si me trouxe também habilidades e aprendizagem fazendo o que eu sou hoje, né? Estou há 14 anos no Sicredi Vale do Jaguari, Zona da Mata, né? A gente tem uma atuação em 9 municípios da Regional Vale do Jaguari, que tem sede em Santiago, e também temos a expansão para o estado de Minas Gerais, que são 43 municípios, onde a gente tem responsabilidade também enquanto área de atuação, assim como outras cooperativas do Sicredi, na busca de levar, né, um futuro mais próspero, sociedades mais prósperas para mais comunidades. Excelente. Então, obrigada pelo convite, Carol. Eu sou Lisiane de Abreu. Sou psicóloga também de formação, estou há 20 anos já dentro dessa área de desenvolvimento humano, né?
tenho especialização na área de liderança, psicologia organizacional, entre outras ferramentas de avaliação também, sou analista TDA e de outras ferramentas, e trabalho, como eu já falei, bastante tempo dentro dessa área de desenvolvimento. Já fui consultora de carreira, já fui professora de psicologia das mais diversas disciplinas, né? E os últimos 10 anos eu trabalhei fortemente com a parte de desenvolvimento, assessment de sucessores, né? Trabalhei os últimos 10 anos avaliando, então, potenciais talentos para a sucessão em empresas, principalmente familiares aqui do sul do país. Depois desse período longo fazendo esse trabalho, resolvi engatar num outro desafio, que era ser empreendedora, né? Junto com algumas necessidades pessoais aí, porque também sou mãe, né? Mãe do Lucas, que tem 12 anos, entendi que era o momento então de empreender. Foi aí que surgiu a Hub PeopleS, que é a minha consultoria. Nesse meio do caminho, nessa trajetória da Hub, eu embarquei uma grande amiga também, colega de psicologia organizacional, eu sou muito, né, de relações duradouras, enfim. Conheci a Luana de Oliveira, que é a minha sócia, minha partner, enfim, na Hub, e a gente está então com a Hub desde 2019 fazendo projetos aí na área de gestão de pessoas para as mais diferentes empresas aqui do estado e de fora também. E foi um prazer reencontrar a Adelita, porque a Adelita também tem uma história já de conhecê-la de longa data nesse projeto do Sicredi, onde a gente pôde fazer um trabalho belíssimo de assessment, que a gente vai então conversar ao longo desse podcast, olhando um pouquinho para os talentos que eles têm ali na cooperativa deles. Muito legal. Que legal, não é por acaso que estamos aqui reunidas hoje, né? Agora a tua fala até me pegou a relação a parceria duradoura que tu traz, né? Não é todo mundo que sabe, mas o nome Grow, ele é inspirado num pássaro que estabelece relações de parcerias de longa data também. Ele segue a parceria de casal ao longo de toda a vida, o que não é comum nos pássaros. Então, para nós isso tem um significado muito grande. E falo do que a gente está aqui hoje. Para quem está só nos escutando e não está nos vendo, a gente está inclusive em sintonia de cores, sem ter combinado nada. Demais. E fico muito feliz e honrada em estar recebendo a Lisiane e a Adelita aqui hoje, porque também é um exemplo e um case da gente poder estar trabalhando no que é o nosso propósito, que é entregar ferramental e tecnologia. E o que a gente acredita de todas as tecnologias que vem adentrando no mundo de gestão de pessoas e de RH. Que elas são maravilhosas, mas elas são apenas, entre aspas, tecnologias. E que a gente precisa do penso estratégico do profissional de RH, é ao contrário do que as pessoas pensam, né? Que a tecnologia tende a substituir. Pode ser que algumas questões sim, mas o que a gente está tratando e que a gente entrega no mercado se faz ainda mais necessário ter profissionais capacitados para ter a sensibilidade, a estratégia, a adequação da condução de um projeto, é o que faz toda a diferença. Quando a gente tem a combinação de uma tecnologia que tem assertividade, que é funcional, como nesse caso aqui a ferramenta de PDA Assessment, que a Lise vai contar, né? Como também o Feedback 360 do PDA, quando ela é combinada com profissionais de mercado ou consultores ou profissionais, que obviamente essa parceria tem que funcionar muito bem para quem está dentro da empresa, né? E sei muito bem da sintonia entre vocês, e logo mais vocês vão tomar contato com isso. Quando a gente combina a tecnologia com profissionais capacitados e habilitados para poder conduzir bem, é que a gente está falando de potência em projetos. Então, excelente, assim, é muito legal poder estar recebendo vocês aqui hoje para poder contar esse case e como vocês usaram as nossas tecnologias de base para um projeto bem sucedido junto ao profissionalismo e entrega de vocês. Acho que a gente pode abrir colocando, a Adelita pode nos trazer o que era o objetivo do projeto, né? Como é que chegou, assim, o que se queria. Claro, Carol, enfim, assim, né, bem como tu fala, eu acho que nada é isolado, né, faz sentido, tem toda uma cadência que a gente usa, e no Sicredi a gente tem parte de uma premissa que é da nossa cultura de formar pessoas internamente, né, independente dos cargos. E a gente já vem há bastante tempo formando para cargos de estratégicos de média liderança, né, ou estratégicos de assessoria, consultoria interna. Mas chegou num determinado momento em que
o conselho de administração, enfim, nos solicitou que a gente pudesse ter algum projeto que viesse a desenvolver ou a ver, né, uma situação de pessoas para, em uma oportunidade, uma necessidade de substituir diretoria, enfim. Não é intenção, logicamente, não era a intenção, mas sim ter uma preparação para isso. Então, nesse movimento todo de necessidade do Conselho de Administração da nossa cooperativa, o primeiro passo que, enquanto comitê de pessoas, que a gente tem internamente um comitê de pessoas que é feito pela diretoria executiva, diretor de operações, eu da área de gestão de pessoas e mais os regionais de negócio, desenvolvimento, a gente entendeu que poderíamos iniciar algo olhando para um mapeamento de perfil, né, um assessment que a gente chamou, um mapeamento de perfil de todas as nossas lideranças de agência, lideranças de sede, né, da SUREG que a gente costuma chamar, e partindo disso a gente poderia ver quais seriam os próximos passos, né? Logicamente que esse foi um objetivo inicial, mas que nesse projeto teve vários outros significados e que na sequência a gente vai contar um pouquinho mais. Mas o que acontece é que a gente mapeou então algumas consultorias possíveis para fazer esse trabalho, então esse início de trabalho, e chegamos na Hub Peoples, né, onde nos apresentou toda a proposta, o desenho do que seria feito, de que forma seria feito esse mapeamento para nos apresentar, e em comitê de pessoas então a gente validou essa proposta com elas e iniciamos o trabalho todo em 2024, né? Isso foi ao longo de 2024, né, que a gente pôde desenvolver esse trabalho maravilhoso. Então, não sei se posso começar. Pode já nos contar o projeto. Então, o primeiro momento é sempre entender a demanda do cliente, né? Pra gente, o assessment ali na Hub, a gente entende que o assessment não é só aplicação de ferramentas, né? Ele é toda uma metodologia que a gente precisa construir para investigar aquilo que a empresa deseja saber dos seus talentos, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, a gente primeiro teve uma imersão bastante importante com a área de RH para poder entender, validar todas as ferramentas, como o Sicredi já usa o PDA como ferramenta para outras estratégias, né? Como seleção, enfim, acompanhamento dos seus colaboradores e até desenvolvimento, né? Porque eu sei que eles também fazem cursos com base, né, no entendimento dos seus perfis e das relações. Pra gente ficou muito fácil, então, montar, porque nós também trabalhamos com a ferramenta, e aí entendendo o que faria, o que seria comporia ali um pool, né, de instrumentos que nos ajudaria a ver e a entender quais são os talentos e quem está preparado ou não para a sucessão, quem é que se conecta com o negócio ou não, né? Então aí a gente, junto com o RH, propôs algumas ferramentas. Só vou te interromper porque eu amo isso, assim, que é o que a gente defende muito, né, para os consultores que são nossos parceiros e clientes de empresa também, sobre tu saber olhar para o cenário que está posto para ti e saber, ante as ferramentas na tua caixa que tu tem, quais que vão fazer sentido para esse projeto. O quanto é importante essa curadoria para quando tu conhece ferramentas de mercado que podem te auxiliar nisso, tu poder lançar a mão da tua caixa de ferramentas. Acho que isso faz sentido para isso, ou essa faz sentido, enfim, né, que é o que tu está trazendo. Muito bom. E uma das coisas interessantes que a Lizzy traz, que a gente já utiliza, né, o PDA para algumas situações, em especial para atração e captação, desenvolvimento, acompanhamento, e a gente que seria mapeado, os nossos gestores, eles também têm uma formação de liderança em PDA, o que facilitaria também esse entendimento do mapeamento de perfil deles, né? Pela linguagem, né? Exato. Pela linguagem. Então, para um feedback depois e para trabalhar e tratar todas as oportunidades que eles teriam de desenvolvimento, fica mais fácil quando a gente já lida com algo que eles já conhecem, que eles já têm familiaridade, né? De
de conceitos, enfim, e de metodologia. Então, a gente partiu muito daí, né, Carol? E aí complementamos com outras que a gente entendeu que nos ajudariam também, né? Como é uma empresa que tem um histórico de profissionais de longa data, a gente entendeu que seria importante a gente entender também o que motiva cada um a permanecer na empresa ou não. Até se a gente está falando em sucessão, a gente precisa ver o quanto essa pessoa está conectada, né, e quer continuar ou não, precisa de um outro desafio. Então a gente avaliou isso também a partir de uma outra ferramenta. A gente colocou uma entrevista também importante de competências para entender o contexto desse pessoal, né? A gente pegou aí uma sureg, como diz a Adel, que eles chamam lá, muito diversa. Então a gente tem cidades grandes, cidades muito pequenas que eles atendem, a gente tem o contexto do Rio Grande do Sul, mas também o contexto de Minas Gerais, que é completamente diferente. Então as realidades são muito diferentes, embora eles tivessem alguns na mesma função, né, como gerente de negócio, gerente de agência, enfim, eles não tinha o mesmo contexto. Então isso é muito importante a gente poder entender, né, para poder então direcionar ali as orientações depois do assessment de uma forma muito específica, né, para cada um. Perfeito. Essa outra ferramenta foi o Âncoras de Carreira, acho que tu tinha dito, né? Exatamente, foi as âncoras de carreira, foi uma entrevista por competências, né? E aí a gente entendeu que a gente precisava, como eles já tinham os seus PDAs e já trabalhavam com PDA, então eles se conheciam, isso muito legal, né? A gente entendeu, tá, mas a gente precisa de um olhar do outro, né? A gente precisa também de uma validação, porque quando a gente fala em sucessão, esses 10 anos que eu trabalhei, me ensinaram muito isso, né, Carol? Não adianta a gente ter um super talento e uma pessoa muito boa se ela não é validada, né? Eu trabalhei com muitas empresas aqui, com grandes fundadores, né, que deixaram seus espaços ali e aí tentaram, de repente, colocar ali um CEO profissional e aí não conectou com o negócio, né? Que no acesso não estava validado, eu digo no acesso ferramental, quero te dizer, né, em termos de perfil. Profissional de mercado, com todas as competências, enfim, mas não estava validado pelo público interno e não conseguiu ficar, não conseguiu permanecer ali. Então, pra gente era importante entender como esse pessoal também era validado internamente, para depois, se fosse assumir uma diretoria, uma posição, que validação ele tem, que suporte ele tem, quantas pessoas realmente o reconhecem e vão continuar validando essa pessoa nessa posição futura. Então a gente entendeu que 360 caía como uma luva aí, porque é uma ferramenta que a gente já utilizou, em outros processos, em outros programas, a gente fez, né, fazendo uma parte aqui com a Ercosul, antes dela ser adquirida pela BR Foods, né, o que recebi o retorno do pessoal que ajudou muito, né? Inclusive nesse processo eles já terem sido mapeados, enfim. Então a gente sabia que era uma ferramenta de sucesso que podia ajudar muito nesse contexto. Então elencamos ali, né, para o RH quais seriam, a Delita ali, o pessoal do comitê de RH aprovou, né, as ferramentas e aí a gente passou então aos processos, né, da metodologia de assessment que a Hub usa, né? Já falando do 360, acho que tem uma vírgula aqui bastante importante, onde a gente envolveu o comitê para calibrar a ferramenta, como a gente diz, né? Então, quais são as competências que são importantes? Que competências vocês entendem que são primordiais para esses talentos de vocês? E o quão elas são importantes nesse momento? Elas são importantes no nível 10, no nível 8, no nível 5, enfim, né? Porque isso ajuda muito a gente aplicar a ferramenta e ter uma assertividade muito importante ali, né, nos resultados. E engraçado que, enquanto comitê, não vendo ainda o resultado do projeto, existe um nível de exigência, né? E essa parceria com a consultoria nos trouxe esse olhar de, olha só, né, nem tudo tem 100%, nem todas as pessoas têm 100%, né? Então, o que daqui a pouco é possível e desejável dentro desse projeto. E o que a gente precisava se dar conta a todo instante é que eram para posições de diretoria e não para as posições atuais, né, em que eles estavam. Então, assim, olha, a gente está olhando para esse viés, mas para posições, né, de estatutários dentro da organização e não para posições de média liderança, enfim, e aí esse se dar conta também nos tirava um pouco da exigência, mas ao mesmo tempo que nos dava um contexto um pouquinho maior dos objetivos do projeto, né?
perfeito, que é um tema de casa constante nosso, né? Que é profissionais de gestão de pessoas, que é ajudar os líderes a poder regular essa exigência toda, né? A gente precisa ajudar sobre a escolha de prioridades. Tudo não terás numa pessoa, né? A gente vai ter um pouco mais, um pouco menos, mas para essa posição, o que é a prioridade? Ajudar numa priorização, nada mais é do que isso, né? Isso aí. Muito bom. E aí, passando essa etapa, então, de alinhamento com RH, de fechamento, então, de todas as ferramentas que a gente entendeu que eram válidas, a gente começa a fazer a sensibilização, né, Carol, dela, que é uma parte muito importante. Então, as pessoas começam a ser integradas no projeto, né, tanto os avaliadores quanto os avaliados. Então, a gente tem ali como nossa metodologia poder organizar essa comunicação. Então, a gente criou uma identidade visual, um tema para o projeto, a gente montou workshops, porque eram 34, né, Del? Foram 34 no total. 34 avaliados, então a gente montou grupos, né, para não movimentar, não mexer muito na estrutura também da empresa. Eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque você imagina, a gente faz uma avaliação 360, a gente pelo menos 5 indicados para fazer essa avaliação. Então a gente tem grupos ali que a gente está avaliando 6 pessoas, mas está movimentando 30, 40 nesse processo de avaliação. Então a gente teve esse cuidado de fazer em blocos, né, de fazer em momentos diferentes cada grupo, enfim. E aí para cada grupo a gente teve momentos de sensibilização. A gente fez um workshop que dava o start para esse grupo, né? Explicamos a metodologia, explicamos a ferramenta, criamos e-books para eles poderem, em qualquer dúvida, poderem consultar. Sensibilizamos eles a fazerem convites para os seus avaliadores, né? Então acho que isso foi um diferencial, assim, a gente não impôs que fosse tal os avaliadores, a gente pediu para que eles sugerissem. Claro que isso passou por um crivo depois do pessoal de RH que não, né? Podem ser, exatamente. Então o RH nos passava, ó, o grupo é esse, os avaliadores são esses, tá tudo certo. E eles mesmos estimulavam e convidavam também os seus avaliadores a participar da organização e desse projeto. E aí a gente depois comunicava também os avaliadores, né, através de e-mails, através de vídeos que a gente gravou, né, explicando como preencher a ferramenta, o quão importante é para eles participar desse projeto e ajudar o colega nesse momento, enfim. Então, tem todo esse primeiro momento que é essa comunicação e essa sensibilização. Embora tivesse o crivo da gestão de pessoas, né, do RH, teve muita consciência deles na hora de escolher, né? Então, o que não precisou fazer nenhuma alteração ou nenhuma conversa com os gestores para repensar sobre as pessoas, né? Eu acho que um ponto bem interessante do ponto de vista de cliente, né, da consultoria, olhando para esse processo da avaliação 360, foi o quanto a gente não precisou ter disponibilizado, né, alguém especificamente para trabalhar com isso, onde a consultoria teve nas mãos o gerenciamento, né, da ferramenta, por ter, né, todos os dados passados, né, para a consultoria, os dados da nossa cooperativa, tendo a validação, né, do sistêmico, né, do Sicredi e também do gerenciamento da Hub Peoples, né? Esse é um cuidado que a gente gosta muito de ter, né? Que é de ajudar o cliente a operacionalizar, porque a gente sabe que não é fácil, né? A gestão de pessoas, ela tem a sua rotina e às vezes o que impede o gestor de RH implementar um projeto grande de desenvolvimento como esse é o tempo, né? É o quanto aquilo vai consumir do pessoas, da equipe, pessoas, né? E aí, então, a gente busca trazer muito para dentro da consultoria essa operacionalização. A Luana, que é minha sócia, é SEO, então ela é mão na massa, é ela que organiza, faz os processos, faz as metodologias, desenha os flows, enfim, produz material. Então isso ajuda muito, acredito que acelera, né? Porque também sai do tempo da empresa e entra no tempo, né, que a gente propõe ali para a metodologia ser aplicada. 2 pontos, viabiliza e acelera. né? Exatamente. É desde uma viabilização até a aceleração, né, do processo. Muito bom. Eu ia só pegar um gancho assim, né, sobre a crucialidade dessa
essa sensibilização toda e eu acho importante trazer aqui o quanto que a gente olha, esse é o óbvio que precisa ser dito, o quanto que a gente não pode trabalhar com uma premissa de estar implementando um projeto de feedback, por exemplo, em que tu vai ter vários avaliadores e que tu pensa, mas eles sabem como é que se pratica feedback? Não. É importante o processo de reeducação, de relembrar, de sensibilizar, de mostrar o processo como ele deve ser feito, de qual é a crucialidade e a importância disso, do como fazer de maneira mais adequada. Toda vez que a gente puder estar relembrando profissionais sobre isso, se faz muito importante. Né? Acho que sim, Carol. E assim, tu ter um suporte para o pessoal também. A gente recebia muitas ligações e contato do pessoal enquanto estava fazendo a avaliação, porque dúvidas surgem. Aquilo não é da realidade, não é do dia a dia da pessoa, não é do conteúdo que ela domina, né? Então, às vezes, desde explicar um conceito, né? Me diz qual é o conceito mesmo de visão estratégica, de não sei o que, né? Embora a gente esteja no material, enfim, as pessoas às vezes querem uma troca, querem uma conversa. E isso é importante, a gente poder estar disponível, porque a gente sabe que o resultado ele é outro quando a gente se dedica nessa primeira parte, né, de proporcionar que as pessoas façam uma boa avaliação. Perfeito, e pegando a tua fala, assim, acho que vale também, né, tu pegou esse exemplo de uma competência, por exemplo, que eles querem esclarecimento, isso é muito natural. A gente vê do dado que menos de 5% das universidades contemplam o tema de soft skills, de people skills. Ou seja, como é que esses profissionais vêm formados em relação a isso que é tão crucial para o desenvolvimento deles? Eles não vêm formados, muitas vezes não receberam instrução sobre isso. Então, o quanto que a gente, a partir desses projetos, também pode ser educador nesse sentido. Né? Com certeza. Muito bom. Então, depois dessa sensibilização, a gente parte aí, então, para o envio das ferramentas, né? O bom de trabalhar com ferramentas digitais é que trabalhamos com Minas, trabalhamos com Santiago, trabalhamos com, né, regiões das mais remotas, enfim, sem problema nenhum, né? Então, eles fazem tudo online, né? Respondem tanto 360 quanto o PDA, quanto os motivadores, as entrevistas depois que a gente fez com os avaliados foi também online. Então a gente teve toda essa possibilidade de agilização e de atingir todas as regiões. Eu acho que esse é um facilitador muito grande. Não tem fronteiras. Né? Exatamente, não tem fronteiras. Então, dentro da nossa metodologia consta uma entrevista, como eu falei para vocês, para poder compreender o contexto, fazer uma avaliação de competências, enfim. E depois a gente vai para toda a análise dos dados, né, dentro da nossa metodologia. Depois que a gente passou pelo preenchimento das ferramentas, a gente começa a fazer o levantamento desses dados e fazer o cruzamento disso com o que a gente pegou, né, de retorno nessas entrevistas que a gente fez no primeiro momento. E aí a gente começa a produção dos nossos relatórios, né? A gente usa, sim, muitas informações do PDA, dos relatórios do PDA, do 360, na verdade a base do dado é essa, né? Mas a gente procura muito personalizar para demanda deles, né? Então, o que eles queriam? Eles queriam ver qual é os potenciais, né? Como é que eles estão frente às competências para funções mais estratégicas, como de diretoria. Então, aí a gente precisa dar aquela trabalhada. Eu acho que é aí que entra, né, o valor do consultor, da consultoria que utiliza a ferramenta, né? Porque aí é a costura. É a costura, né? É fazer aquilo ali fazer sentido para quem a gente vai entregar, né? Conectar a realidade dele com o futuro, né, dentro da organização e com o momento, né, que ele está de desenvolvimento, né? Então ali a gente começa a dar luz para as oportunidades de desenvolvimento, aquelas que são mais cruciais, principalmente frente às competências que a empresa acha importante. Eu acho que ali, no case deles, a gente conseguiu ver que a estratégia era um ponto bem importante, né, Adelita, para esse próximo passo, né? A gente tinha ainda pessoas, talvez na grande maioria, assim, precisando desse olhar, porque eram pessoas que operacionalizavam muito, que eram gestores de um negócio, então estavam à frente de uma agência e às vezes com uma dificuldade de ter uma visão
do negócio como um todo, como cooperativa. Então, acho que isso serviu até de input depois, né, para desenvolvimento, né? Com certeza. E até macro para todos quase, que, né? Quando tu vê esses índices no geral, tu fala, nossa, isso aqui a gente precisa talvez para todos, né? Né? Então, a gente tem nos nossos retornos, né? Então, já partindo aí para a última etapa, depois de fazer os levantamentos, fazer todas as costuras, a gente faz uma devolução individual para cada um, né? Uma devolução bem densa, onde a gente fala do 360, a gente fala do PDA, a gente fala do retorno de cada ferramenta que a gente aplicou e de toda essa costura que foi feita, né? Do entendimento e das possibilidades de desenvolvimento que ele tem aí pro prolongamento da carreira dele dentro da organização. Lise, eu queria que tu trouxesse assim muito do insumo, que como vocês falaram aqui, né, o PDA, querendo ou não, é uma linguagem familiar para eles. Sim. Em alguma medida, talvez em algum outro momento, talvez há mais tempo, e é sempre legal se revisitar, eles já tinham visto, mas como que foi a receptividade deles em relação ao feedback, ao que eles veem que as pessoas que eles elegeram para trazer insumos sobre eles, e nem sempre os insumos são só favoráveis e positivos, mas se bem colocados podem vir questões de desenvolvimento também, que precisam vir. Não é fácil para ninguém receber isso. Como que tu viu a recepção deles? Assim, como é que foi a vivência de vocês? Eu acho que foi muito positiva, Carol, porque assim, a gente teve a oportunidade de quase que ilustrar com o feedback 360 algumas coisas do perfil. Porque às vezes sai no PDA, né, Delita, assim, o resultado, você tem extroversão alta, você tem um risco baixo, você tem, né, mas como é que é isso na realidade? Como é que isso é percebido no dia a dia pelo teu colega, pelo teu gestor? Não, às vezes a pessoa não consegue ter essa clareza. A transposição para a prática. Exatamente. Né? Ela consegue se ver, se entender, se perceber, mas ela diz, mas isso no dia a dia, na minha ação, no meu comportamento, como é que é? Com o feedback a gente consegue ter vários momentos, né? De poder fazer esse cruzamento. Olha, tu tá vendo que nessa parte aqui, por exemplo, a gente teve casos que a pessoa tinha um perfil de extroversão, mas a comunicação era no feedback não era positiva, não era tão um ponto alto. Mas assim, a gente conseguia ver com que público, porque ali a gente tem a possibilidade de ver como é que os pares percebem, como é que o líder percebe, como é que os subordinados percebem. Então a gente ali, por exemplo, conseguiu ver que às vezes com a liderança ele não conseguia estabelecer uma comunicação como ele conseguia estabelecer com o time, né? E aí a gente conseguiu dizer, olha, tu tens o perfil, tu tens ali a tua caixinha de ferramentas, tu tem essas habilidades, mas quando tu fala com o teu líder, tu não tá conseguindo exercer. Por que será? Em que momentos? Como é que são as tuas conversas com ele, né? Sobre quais temas vocês tratam? Né? Como é que você... aí a gente consegue ver, pois com ele eu tenho dificuldade, porque assim, 15 minutos e não sei o que, e papapá, e aí a gente consegue trabalhar especificamente aquela questão. Então, às vezes, não é uma questão, às vezes, do teu estilo comportamental, mas sim de uma situação, ou do momento, ou de uma conjuntura, né? De você trabalhar melhor a relação, né? Ou as interações com os públicos. Quer dizer, como tu aplica aquele perfil comportamental nos diferentes espaços e relações também que tu tem. Porque às vezes muda de espaço para espaço e de relação para relação também. Perfeito. Muito bom. Por isso que conecta com o concreto, com o dia a dia, né? O feedback 360. E por isso que eu achei que foi tão rico para eles e claro, surge o medo, né? A Delita pode dizer, ele deve ter ouvido, né? Algumas eu queria te ouvir depois que tu ouviu de bastidores. Né, de bastidores, mas eu acho que quando você entrega, o sentido fica maior, sabe? O significado fica mais amplo, as pessoas compreendem melhor. Então eu entendo assim que é muito importante a gente ter uma avaliação de perfil, né, comportamental como PDA, mas é muito rico a gente ter um olhar de como os outros nos percebem, como percebem a nossa atuação, o nosso estilo no dia a dia de trabalho. Acho que isso faz toda a diferença. Não, complementa, fecha o ciclo, né? A Lise, nós marcamos de conversar e fazer o fechamento, né? Naquele momento eu disse, Lise, antes de... Porque eu também passei
fui, né, avaliada nesse processo todo. Então eu tinha essa perspectiva, tinha a perspectiva de gestão de pessoas, né, e aí eu disse, deixa eu fazer uma avaliação nossa aqui, porque ela também tinha da Hub Peoples feito a avaliação deles para tirar as conclusões sobre todo o processo. Mas antes de fazer essa avaliação, teve todo um contexto nessa devolutiva que, como a Lizzie disse, densa, foi densa mesmo, era de 2 horas, 2 horas e meia, porque a costura de o que a âncora de carreira com o PDA e com a avaliação 360, todo esses indicadores, o que no final das contas diz, né? Então esse bastidor, eu tive esse retorno do quanto as pessoas estavam na expectativa daquilo e quem já tinha recebido, né, como é que estava, não, hoje é meu, eu vou para casa para receber, né, aquela coisa. Momento especial, momento especial, demais, né? Incrível. E consciente, né? E aí veio muito na avaliação que a gente fez, um Forbes ali para tentar obter, assim, qual foi a tua perspectiva de olhar em relação ao processo todo de mapeamento de perfil, e veio muito pedidos de eu tenho clareza, mas eu queria mais, né? E tanto que essa é uma das... queria mais conversas, mais movimentos, mais olhares sobre isso, um acompanhamento, né? E por mais que a gente tenha isso como missão, né, tanto interna, né, do gestor, daquele líder, enfim, tem todo um contexto que um olhar de consultoria, né, favorece também, um contexto externo, enfim. E aí acabou que não é igual, é outro tempo, é outra entrega. Isso, e que foi um pedido, né? Se a gente pudesse ter esse apoio como plano de desenvolvimento individual, porque esta também foi uma entrega de tudo que se foi avaliado, de todas as ferramentas, enfim, o que a gente sugere como plano de desenvolvimento individual no final. E esse PDI, então, que eles também estão nesse desenvolvimento agora, que é algo que a gente começa a partir de 2025. Muito bom. Nenhum relato de alguma resistência, algum case um pouco mais difícil, enfim? Sempre tem. A gente não pode dizer que não, mas eu acho que mais... Num geral, muito fluido. Eu acho que não... tão importante quanto a resistência é como a gente quebra ela, né? A pessoa, se ela está resistente, ela está resistente por algo, por algum medo, por alguma consideração que ela acha. Então, eu me lembro que eu sempre, depois de uma devolução difícil, eu ligava para a Delita TL. Foi difícil. Aqui a gente teve, né, isso, por favor. Entra em contato, como é que será que tá aí? Verifica como é que ele tá, né? Fala com o líder, porque ele pode chegar mais assim, mais assado. Então, eu acho que a gente teve essa preocupação também com todas as mãos que estavam no projeto, as da Hub e do pessoal de gestão de pessoas lá e das lideranças, de ter o cuidado, sabe? Porque realmente teve casos que a avaliação não foi daqui a pouco a mais positiva, não foi aquela que ele esperava. Às vezes as pessoas se surpreendem com alguns feedbacks que recebem, né? Natural. Mas se a gente trata isso, se a gente acolhe isso, se a gente ajuda a pessoa a organizar a informação, acho que flui depois, sabe? E eu entendi que funcionou, né? Do jeito que a gente conduziu, assim, sempre. Muito bom. Nessa É que eu gosto de trazer isso porque requer uma condução mesmo, né? Requer. E eu também acho importante trazer, assim, quando eu trago a resistência, as resistências a um feedback que se recebe, ela não é do líder, ela não tá fora, ela é de todos nós. Ela é do ser humano, ela é minha, ela é tua. É natural para todos nós, é difícil às vezes acolher algumas informações. Então, mas quando a gente tem auxílio para ser bem conduzido, a gente também consegue assimilar de maneira mais coerente, mais adequada, mais confortável também, né? Então, com certeza. Faz parte do processo acontecerem resistências, né? Por isso, porque às vezes tem surpresas, né? Eu não estava esperando que viria isso, eu me conecto com algo, mas ao mesmo tempo, quão potente é eu acessar essa informação. Sim. Isso.
Porque eu estava cega sobre essa informação, eu estava ignorante sobre essa informação, sabe? Sem acesso a ela. E a partir disso vem a luz de eu poder acessar. Nossa, eu nunca tinha pensado nesse impacto no meu comportamento, nunca. E a partir de um projeto desse, eles podem acessar, né? Isso que é o transformador. E essa luz, às vezes, ela precisa de um filtro do consultor, do RH. E por isso, o feedback só com um relatório, imprimir um relatório, dar uma estudada, às vezes não funciona, né? Às vezes não funciona. A gente precisa de um interlocutor. É um risco. Por mais que o pessoal saiba como eu estava trabalhando ali com o público que já era familiarizado com uma ferramenta, mas mesmo assim, né, a gente conseguiu transpor e dar muito sentido para algumas coisas que eles já sabiam do seu estilo, do seu perfil a partir do PDA, fazendo esse feedback e trazendo, né, a percepção, né, dos seus avaliadores, assim. Então, acho que essa interlocução ela é importante, sabe? Totalmente, sem dúvidas. A gente também aqui é contra fazer qualquer entrega que seja simplesmente o relatório. Tu tirou 80% do potencial de um aproveitamento daquele profissional, sabe? Então, é fundamental que se tenha uma condução adequada. Né? Sim. E aí, fechando assim, o nosso processo, depois do feedback, a gente ainda faz um relatório de People Analytics mesmo para o RH e para o Comitê de Gestão de Pessoas. Então, a gente tem a entrega para o comitê, né, e para a área de gestão de pessoas dos resultados gerais. Então, a gente gosta de trabalhar também, então a gente separou informações por regionais, por cargos, né, então... por competências, então a gente vê as competências que estão mais desenvolvidas naquele grupo, as que estão menos, né, para dar alguns insumos, saindo um pouco desse olhar mais individualizado e olhando mesmo como dado, né, como grupo, como time, enfim, para que a área de gestão de pessoas ali pudesse, então, fazer as suas ações, né, dando insumos aí para potenciais projetos de desenvolvimento, enfim, e até para essa linha de escolha, né, mesmo, de possíveis sucessores. Então, a gente também faz isso, né, a nossa metodologia, ela é composta também de toda essa análise de dados, então, foram mais uns 3 relatórios, eu acho, né, que a gente condensou ali para eles, todas as informações de todos esses... assessments que foram realizados. Excelente, Liz. Assim, isso é música para os meus ouvidos, né? Eu levanto muito a bandeira que a gente levanta quando fala de People Analytics sobre a importância do profissional de RH se capacitar e entregar dados também, né? A gente precisa conseguir olhar dados macro, né? Poder agir no individual, mas também entender que a gente se torna mais estratégico quando a gente consegue entregar dados para esse RH de maneira macro, porque quando ele vê esse dashboard de dados, ele consegue endereçar ações de maneira muito mais assertiva, né? Então, excelente. E a gente consegue se conectar com o público, por exemplo, eu tinha lá um diretor financeiro que eu tinha que falar, né, um diretor executivo, pessoas de negócios, enfim, que não estão no dia a dia dessa questão da gestão de pessoas nos termos, na subjetividade, né? Então, assim, tu trazer um indicador, um percentual, ajuda eles a entender e a se conectar com esse tema que é tão importante. Fala a língua deles. Fala, Isso, né? porque, de novo, a gente tem que parar com a expectativa de que eles se sensibilizem com a nossa pauta e falem a nossa língua. Eu vejo que é nosso papel aprender a falar a língua deles primeiro, sabe? E poder falar naquela linguagem através de dados para ver... Aqui eu sei que vai conectar com ele. Então, como que eu posso sensibilizá-lo a partir de uma linguagem que combina com a dele? Né? Muito bom. E algo mais de etapa que tu queira trazer, Liz? Acho que foi isso, né? Então, finalizou com a entregável daí global de dados. Exatamente, né? Que daí faz todo esse fechamento do entendimento do grupo mesmo, né? E das possibilidades de desenvolvimento para aquela organização, né? Para aquelas pessoas como um todo, tirando do indivíduo. Então, a gente tem a entrega individual, sim, que é muito importante, muito densa, né? Que vem com PDI, vem com todos os resultados, e depois a gente tem toda essa análise mais global, macro. Que a gente fala macro, que a gente entrega em todas as
E que endereça ações para além do PDI de cada um, né? Que daí faz eu pensar. acho que até a Adelita me comentou que o evento de final de ano ia usar como base, né? Inclusive insumos do que a gente deu, né? Do projeto. Muito bom. A Adelita já nos conta sobre principais resultados, assim, né, que colheram em próximos passos, além do que a gente já sabe. Mas, Lise, é só uma dúvida. Eles saíram, cada um deles, sabendo o que seria o seu endereçamento para PDI ou ainda não nessa etapa? Sim. Tá. No dossiê no todo, dossiê, né, já recebem, cada um já sai consciente sobre o que é teu alvo. Exatamente. O que é legal já para ir gerando uma reflexão e uma busca ativa de cada profissional que, por mais que a gente saiba que é difícil para eles poder fazer uma busca, porque eles não aplicam aquilo que ficou endereçado, não é porque eles não querem, porque eles não conhecem como fazer, né? Como todo o processo que está na nossa pauta de desenvolvimento, eu não aplico isso porque eu não domino isso, eu preciso ter um processo de aprendizagem para dominar isso, por isso eles pedem por mais, né? Para aprender agora como colocar em prática. Mas sem dúvidas a consciência sobre o que já é, vamos pegar esse período agora de férias, fim de ano, tudo que eles pegaram, já ajuda a refletir sobre qualquer leitura, podcast, conteúdo que eles vão acessar relativo à pauta de endereçamento de cada um. Né? Com certeza. A gente tem a preocupação de fazer um relatório personalizado que traga todas as informações de perfil das avaliações que foram feitas, enfim, a gente tem toda uma parte que a gente faz, então, os entendimentos, as costuras, os insights, né? E a gente finaliza o nosso relatório com o PDI de desenvolvimento para aquela pessoa, já traçando algumas coisas, cursos, leituras, direcionando alguns pontos ali, sim. Muito bom. Nos conta, Adelita, a percepção da empresa. Então, final, gente, né? assim, eu acho que, embora a gente tinha um objetivo lá no início, né, que era de mapeamento para potenciais estatutários, diretoria, enfim, e que, embora não tínhamos a necessidade de alterar a diretoria, tanto que não é esse o próximo passo, né, a gente teve vários insights significativos com tudo isso. E o primeiro deles, assim, que eu gosto de comentar é em relação a... Existiu todo um trabalho antes, né, desse projeto acontecer, que foi de a gente trabalhar uma linha de o porquê que a gente está aqui nessa empresa, o porquê que a gente faz o que a gente faz, né, que é o nosso propósito enquanto sistema Sicredi, que é de construir sociedades mais prósperas. E isso passa por a gente... atender a necessidade do associado e não a nossa necessidade, né, única e exclusivamente. Tem todo um contexto envolvido aí, enfim, e tem toda uma necessidade de identificação com a causa cooperativista, em função desse propósito, porque não é chegar simplesmente negociar produtos e serviços, é sim a gente entender a necessidade do associado e ver aquilo que é mais importante para ele. Então a gente teve todo um trabalho de propósito antes. Os nossos processos seletivos, eles tiveram, a partir da expansão, toda uma remodelação, olhando mais para a fit cultural, para a essência de cultura que a gente tem, enfim. E quando vem o projeto do assessment e nos mostra que quase 100% dos nossos gestores têm como motivador, né, uma causa, assim, nos engrandece, nos gratifica, nos encanta de que bom esse trabalho, né, foi feito, e que bom que temos pessoas que estão coerentes, né, e consistentes com a nossa cultura do Sicredi. Então, veio para significar todo um trabalho que foi feito antes. E selou, né? Selou. Mostrou, tá entregue. Isso né? aí, muito legal. Validou muito, né? Todo um Quando a projeto Lise me disse isso, cheguei a me arrepiar. Eu disse, Lise, nem sabe. Aí eu contei pra ela disse, olha só que bacana. Não, né? é de chorar, é quando a gente vê que tudo faz sentido, né? Que valeu a pena, sabe? Exato. E eu acho que o RH precisa entender isso, sabe? Que é uma consistência, que é uma caminhada, e que parece que assim, a gente tá fazendo tal projeto, mas eu não vejo muito, a gente tá fazendo... Não, é uma, né? É uma consistência que precisa, né? Sim, tem todo, não é do dia pra noite. Do dia pra noite, quando mas a gente funciona. vê, né, tem alguns sinais que nos mostram que é isso aí, né? E quando a gente menos espera do projeto que não foi contratado para isso, essa resposta vem, Essa né? resposta vem. Muito É incrível, isso aí. demais.
Bom, gente, e aí um outro assunto, um outro ponto que já foi tratado aqui, que foi de que a maioria dos nossos gestores tinha como pontos, assim, de olhar que precisava evoluir, era de perspectiva estratégica, né? De um olhar mais focado na sua, né, no seu meio, na sua agência, né, e uma dificuldade de olhar mais para o todo da cooperativa, né, e a estratégia macro da cooperativa. Então, o que aconteceu nesse movimento? A gente usou desse material porque a gente precisava fazer o planejamento estratégico para o próximo ano, para 2025. Bom, o que a gente faz com esse dado que a gente tem, né? Então, a gente alinhou muito no comitê de pessoas que a gente pudesse trabalhar o pensar estratégico dos nossos gestores antes de fazer o planejamento em si. Então foi isso que a gente fez. Então uma consultoria nossa parceira já de bastante tempo acabou que fez uma formação antes das agendas de planejamento estratégico que se chamava inclusive o desenvolvimento do pensar estratégico, para que a gente pudesse, antes de começar a ação, pudesse pensar mais macro, mais estrategicamente. E capacitá-los para isso, né? Capacitá-los para isso. Então fechou muito bacana, assim, o conteúdo que gerou do planejamento estratégico foi o máximo, assim, tanto que a gente né, tá trabalhando ali, olhando para isso, e tem todo um contexto que vai vir agora para os colaboradores no próximo mês, né? Provavelmente março aí, que é também sobre esse pensar estratégico, avançando um pouquinho para além dos gestores. Não, é muito bom, porque eu tava pensando aqui, né? É comprovado cientificamente que as pessoas, para aprenderem uma determinada competência, elas precisam ser sensibilizadas para a pauta, que foi essa etapa prévia, e vocês deram a oportunidade para eles irem para a prática, porque as pessoas precisam praticar, é isso. Não existe desenvolvimento de competência só com estudo, é necessário ir para a prática. É o que gera significação, né? É o que gera, e na sequência vocês já colocaram eles na prática para vivenciar isso e colocar aquilo que eles aprenderam em sala de aula ou em workshop para poder ir para uma prática e estar colocando aquela skill de fato em desenvolvimento e em prol da organização também, né? E deles mesmos, que é um ganha-ganha, né? Isso, demais, exatamente. muito bom. E tem ainda o que a gente entendeu que seria importante, era de conseguir dar esse apoio para quem quisesse deles, né? Pode ser aberto, mas também aqueles gestores que gostariam de recomendar para os seus liderados gestores que foram avaliados para participar de um acompanhamento de plano de desenvolvimento individual com a consultoria que avaliou. Então esse processo, esse projeto, ele vai ter continuidade agora no final de fevereiro, né? Vai ser quando a gente vai começar esse desenvolvimento do PDI com a consultoria. Então eu tenho certeza que tudo isso que gerou lá a partir desse trabalho vai gerar insumos para muitos anos ainda, né? Muito tempo ainda, com certeza. Perfeito, muito bom. Olha, já estamos há mais de 50 minutos no nosso bate-papo, então nos encaminhamos para o final. Eu agradeço demais a vocês, Liz e Adel, agora intimamente, né? Por vocês trazerem um case assim tão bem costurado, bem estruturado, consistente, né? E a sequência de ganhos que a gente tem, assim, é demais a gente poder estar compartilhando esse conteúdo com o nosso público, assim, mais aprofundado mesmo, né? Eu até estava comentando com a Liz ontem ainda que é interessante a gente passar, às vezes, insumos sobre o como fazer, o passo a passo, né? E quando a gente toma contato com o case, a gente consegue ver o como também. Muito bom. A gente pôde ver o quanto que investir nas pessoas, no autoconhecimento, nas ferramentas que proporcionam dados comportamentais e voltados para o humano são essenciais para criar culturas fortes e resilientes dentro das organizações. Hoje a gente pôde aprender sobre a autoanálise e o entendimento de potencial interno não são apenas benéficos, mas também são fundamentais. Fico muito feliz em poder ver a ferramenta de feedback 360 e o PDA, né?
que quando super bem aplicadas, como é o case que a gente viu aqui, implementadas, auxiliam de forma eficaz nos processos de descoberta e também de desenvolvimento de talentos. Então, passo a palavra a vocês para considerações finais também para quem está nos ouvindo. Eu acho que é agradecer, né, a Grow, Carol, muito obrigada pelo convite, a Hub, né, a Lise aí que agora nossa parceira, né, do Sicredi já desde o ano passado, mas minha parceira de tanto tempo aí. Obrigada pelo convite de estar aqui contando um pouco de algo que foi tão significativo para nós enquanto empresa. E poder dizer assim que eu acho que o que me faz eu me motivar todos os dias, né, a trabalhar com esse tema, gestão de pessoas, é a intenção e o propósito de despertar o potencial humano que tem em cada um, assim. E eu acho que a gente só consegue isso sendo parceira do negócio das pessoas, né? Do negócio em que elas estão atuando, enfim, e estar próximo. E a gente só consegue ler, né, as pessoas, consegue mapear processos e consegue colocar isso em prática quando a gente está próximo deles, assim. Então, eu acho que é algo que me motiva a cada dia a fazer mais pelo papel de gestão de pessoas. Muito obrigada pelo convite, Carol. Eu também queria agradecer o convite, Carol, né? Essa parceria que a gente já tem aí de longa data com a Grow. Agradecer a confiança do Sicredi, né? Da Adelita, na figura da Adelita aqui, de nos presentear com esse projeto. Eu digo que é presentear porque assim a gente trabalha já há um bom tempo, tem uma boa experiência, uma boa trajetória na área de recursos humanos e a gente tem uma série de soluções lá na Hub que são soluções que a gente entende que agrega, mas quando a gente encontra um RH que é parceiro, que acredita e que pega, e que desenvolve e que consome aquilo que a gente entrega de uma maneira muito, muito viva, né? Aplicando, isso faz toda a diferença. Porque a responsável e com paixão. Exatamente, né? Porque assim a gente entrega, a gente sabe que a gente entrega, a gente sabe que a gente faz um trabalho, né, bem feito, de qualidade, enfim, mas vai fazer sentido se a organização conseguir realmente fazer um proveito disso. E como a gente viu, né, até pelos desdobramentos, o Sicredi está fazendo isso. E isso nos deixa muito felizes, né, como consultoria. Isso nos dá sentido para no caminho certo, vamos continuar, porque a gente vai impactar muita gente assim, né? Então, agradeço a parceria de vocês, né? Deixa aí o nosso contato depois, né, Carol, se vocês puderem disponibilizar aí para que vocês entrem em contato, se quiserem saber mais detalhes dessa metodologia ou de outras, a gente está como Hub à disposição de todo mundo. Queria agradecer a Luana, né, minha parceira que não está aqui hoje, mas que nos ajuda, assim, nos ajudou nesse projeto amplamente, né? Se não fosse ela em muitas coisas, o negócio não rolava. Então, também mandar um grande abraço a ela. Obrigada por estar com a gente aí. Lise, já compartilha as redes da Hub. Então tá. É @hubpeople.s, né? @hubpeople.s no Instagram, hubpeoples no LinkedIn e www.hubpeoples.com, o site. Parabéns pelo projeto, obrigada. Tenho certeza que é um case de inspiração para muitos profissionais de RH que estão nos ouvindo aqui. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Fiquem ligados para os próximos episódios do Passo no RH, que a gente vai continuar a explorar mais cases inspiradores e as melhores práticas de gestão de pessoas. Até a próxima! Passa no RH, o podcast da Grow.